Então, pessoal, estamos de volta novamente. Agora vamos falar de gráficos. Porque, na verdade, esse conteúdo ele não tem muito cálculo, não. Ele mais é leitura, interpretação. É você estar ligado na forma de como se interpretar um gráfico, né? Tabelas de gráfico. Mas, no momento agora, a gente vai falar de gráfico. Bom, os gráficos de barras ou coluna representa os dados pesquisados por meio de retângulo, que podem estar dispostos na vertical, gráfico de barra, na vertical, ou na horizontal, gráfico de barra horizontal. Bom, esse tipo de gráfico é muito utilizado para comparar entre si os dados obtidos numa pesquisa, né? Então, quando ele fala aqui, ó, o gráfico de barra, ele pode ser na vertical, onde as colunas vão estar expressas dessa forma, ou na horizontal, onde vai estar na forma horizontal para a gente fazer a interpretação dos dados, né? E como as tabelas, os gráficos também, eles trazem o título e a fonte, né? O título é onde vai lhe remeter o que você está querendo saber do gráfico. Os tipos de gráfico, nós vamos estudar primeiramente os mais importantes, que são três: o gráfico de barras, o gráfico de linha e o gráfico setorial. Depois tem mais dois tipos que posteriormente eu vou explicar para vocês. No gráfico de barra, ele pode se apresentar nas duas formas, tanto na vertical quanto na horizontal, tá bom? Então nós trazemos aqui exemplo do próprio livro para vocês. Vocês devem observar. Nós temos aqui o título do gráfico: População brasileira estimada por região em 2014, né? Observe que esse gráfico ele está disposto dentro de um retângulo. Aquilo que a gente já deu uma estudadinha é o canto de um retângulo. A gente já estudou lá em plano cartesiano sobre os eixos, né? O eixo das abscissas, a abscissa x e o eixo da ordenada y, né? Onde você vai observar desses dois lados aqui, ó. Os dados vão estar aqui de fora e também nessa linha aqui de baixo. Então você vai observar, fazer a correlação desse dado aqui com esse dado aqui. Por exemplo, é o que está dizendo bem aqui, ó, população brasileira estimada na região em 2014, por região em 2014, número de habitantes. Aí o número de habitantes está exposto aqui, desse lado, né? Nessa linha aqui de baixo está dizendo o quê? As regiões. Quais são as regiões? Então você vai observar, está aqui as regiões: norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste. Então você vai observar aqui por essa coluna e remeter a coordenada lá para o número de habitantes que estão aqui fora. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, pessoal, dentre as regiões brasileiras em 2014, qual foi a região, segundo a pesquisa, mais populosa? Então, só pela cor do gráfico já dá para você responder: professor, foi bem aqui a sudeste. Mesmo que não tenha numeração nenhuma aqui, mas essa tem, né? No caso, geralmente a numeração ela vai ficar em sequência. Se você observar aqui, ó, de 0 já vai para 20 milhões, de 20 milhões vai para 40 milhões, 60 milhões, porque se trata de números altos, né? 80 milhões e 100 milhões. Então, você vê que a sequência aqui é de 20 em 20 milhões. Então, se você observa bem aqui, a região sudeste está bem aqui, um pouco acima de 80 milhões e abaixo de 100 milhões. Professor, eu não sei exatamente quanto é, mas ela vai estar aqui entre 80 e 100 milhões. Mas no caso aqui, ela traz o dado corretíssimo: 85 milhões e 291 mil habitantes, né, na região sudeste. Eu poderia estar perguntando para vocês: pessoal, qual a região menos populosa, segundo a pesquisa, no ano de 2014 no Brasil? Você vai aqui, pelo tamanho do gráfico, tem aqui o norte, centro-oeste. Professor, eu fiquei em dúvida aqui no norte e o centro-oeste. Mas observe que o tamanho do gráfico do centro-oeste ele é um pouquinho menor do que o tamanho do gráfico do norte. Apesar de ter a numeração aqui, mas às vezes o gráfico, ele é visivelmente, não tem dados. Então vocês têm que ter este cuidado na hora da leitura, né? Para visualizar. Às vezes, só com a visualização, sem cálculo nenhum, você consegue responder várias perguntas
dentro de um gráfico. Então, a leitura do gráfico é isso, você vai estar coordenando a parte da horizontal, no caso aqui do retângulo, com a parte da vertical, e vai estar fazendo essa coordenação dos dados. O segundo exemplo, observa aqui o gráfico, ele está na horizontal, né? Qual o título do gráfico que nós temos aqui? Qual o título do gráfico? Jovem de 15 a 17 anos de idade fora da escola nas regiões do Brasil em 2013. A fonte da pesquisa também é o IBGE, né? Geralmente ele pode aparecer também, pessoal, em porcentagem. Nesse caso aqui, ó, os números apareceram aqui nessa linha aqui em forma de porcentagem, ou seja, e a sequência é de 0, 5, 10, 15 e 20, né? A sequência de porcentagem é de 5 em 5. As regiões ficaram organizadas aqui, ó, na vertical. As regiões Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, ok? Aí você vai fazer a correlação. Eu poderia estar perguntar para vocês, gente, qual foi a região, segundo a pesquisa do IBGE em 2013, que apresentou o maior número de jovens de 15 a 17 anos fora da sala de aula. Pelo tamanho do gráfico, você já vai logo e responde de cara, né? Nós temos aqui quase que empatado o Sul e o Nordeste, mas o Nordeste ainda ganhou. O Nordeste tem 16,9% e o Sul tem 16,8%. Então, aqui dá para você distinguir facilmente porque tem a numeração. Se eu perguntar qual a região que apresentou o menor número de alunos fora da escola, segundo essa faixa etária, a pesquisa do IBGE em 2013. Então, você vai lá, ó, região Sudeste, 14,2%, né? Então, os dados, pessoal, apresentados no gráfico, você vai observar esses dados aqui e fazer a correlação. Esse tipo de gráfico aqui é o gráfico de barras. Ele pode ser na vertical, as colunas podem se apresentar na vertical ou na horizontal. Você vai estar estudando dentro deste retângulo e fazendo a correlação dos dados, de olho no título e de olho nos dados, para que o estudo tenha bons resultados, ok?